Boa tarde, pessoas queridas. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus? Na série Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, temos conselhos para 2024. Quem é que não quer já entrar em 2024 com uma direção, com um conselho de Deus para a sua vida? Estamos desenvolvendo esta série para a alegria nossa e o treinamento vosso, né? Porque todo dia precisamos ser ensinados pela palavra de Deus. E Deus tem excelentes conselhos para a nossa vida, para aplicarmos no dia a dia. Então, é mais novo, é mais contemporâneo, é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus se renova e está pronta a atender a necessidade da nossa vida. Então, Tiago, apóstolo de Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês no livro de Tiago, ainda continuo no capítulo 1. Estamos lendo de 7 em 7 versículos, porque precisamos realmente refletir, meditar. E quando a gente reflete e medita, a gente absorve mais, a gente aprende mais, a gente enxerta mais na nossa alma o que é que Deus, né, nos aconselha para o ano de 2024. Isso é muito importante. Então, compartilhando a palavra de Deus, preste muita atenção, porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. E começa a partir do versículo 15, né? Que diz assim: depois, havendo a concupiscência, o desejo, concedido dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluxidade, né, superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Muito forte, né? Muito forte essa palavra. E ele diz aqui, ó, o pecado consumado gera morte. Um pensamento errado dá luz ao pecado quando atendemos ao que ele diz. Uma vez consumado, o pecado gera morte espiritual, porque afasta a pessoa da presença de Deus. Ademais, causa dúvida que, como consequência, engessa a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus, abala a nossa fé, né? Ele gera isso. O pecado faz com que coloque uma parede, né? Fica mais difícil ouvir a voz do Senhor, do Salvador, quando tem essa parede chamada pecado, né? E o apóstolo Tiago, ele está falando aqui para a igreja de Jerusalém, né? Ele viveu com Jesus como irmão 30 anos. Então, Jesus era um exemplo de pessoa como homem, né? Pois Jesus, em nenhum momento, se valeu de ser Deus para poder vencer o pecado. Ele era 100% homem, né? E ele enfrentou tudo aquilo para que hoje, né,
o apóstolo Tiago escrevesse com muita autoridade para cada um de nós, dizendo: olha, esse desejo que você alimenta dentro de você, isso vai gerar o pecado, e o pecado vai te levar à morte espiritual, né? E ele diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aí ele diz assim, Pai das luzes, né? A gente sabe que Deus fez as estrelas, a lua, o sol, que é o poderoso, né? Que é o mais forte, o sol. Mas quando ele faz na rotação da Terra, ele produz sombra, aí depois vem a lua. Então, todas essas luzes, elas estão sujeitas a variações. Essas luzes estão sujeitas a variações, mas com Deus é diferente. Deus é o criador das luzes do universo, como a luz do sol, das estrelas. No entanto, elas estão sujeitas a variações e podem lançar sombras, né? Contudo, no caráter de Deus, não existe variação qualquer, nenhuma sombra de mudança. Deus, ele é eterno, é imutável, né? Para Deus, o que é certo há 2000 anos atrás é certo hoje. E o que é errado há 2000 anos atrás é errado hoje. Isso se chama princípios, né? Existem formas, maneiras que o ser humano encontrou de pecar, né? E quando afeta o princípio que é imutável, que foi Deus que estabeleceu, aí gera a morte, né? Então Deus não mudou, ele permanece o mesmo. Então Deus não vai se adequar às suas vontades, né? Hoje em dia as pessoas querem um Jesus para cada gosto, né? Para cada gosto. Como ela não se adaptou àquela igreja ali, ela vai e abre outra ali, né? E vai implantar ali o que ela acha. E a palavra de Deus diz que quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Então é como diz as escrituras, não é como o mundo contemporâneo, né? O mundo do mimimi, da oba-oba, de vamos embora, vamos fazer o que o meu coração mandar, eu vou fazer. Não é esse mundo que Deus quer para a humanidade. Deus não sonhou, os sonhos de Deus são os maiores do que os nossos. Não é esse o plano de Deus, né? Que cada um ache de uma forma, creia de uma forma, não. Deus estabelece regras, né? Condutas que tem que ser nós nos adaptarmos, né? E ele diz aqui, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, né? Essa é uma referência ao maior milagre realizado pelo Espírito Santo no ser humano, o novo nascimento, né? O que nasce da carne é da carne, a gente nasce de um pai biológico, de uma mãe biológica, é um nascimento biológico. Mas o que nasce do Espírito é gerado novamente por Deus, né? Gerado. E isso é maravilhoso. Esse processo se inicia no mesmo instante em que a palavra de Deus chega no íntimo de quem recebe. Os que são regenerados tornam-se primícias de todas as criaturas de Deus. Então, regenerados pela palavra de Deus. Receber a palavra de Deus e obedecê-la é o que todo ser humano deve almejar. Todo ser humano que está agindo com inteligência, porque somos tão transitórios, não é? E ele continua aqui dizendo, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Tiago, ele nos adverte, né, sobre as falhas cometidas pelo orgulho,
impaciências e atitudes referentes ao temperamento, à língua, né? E ele diz, ó, lá, por isso, rejeitando toda imundície e superficialidade de malícia, ele diz, olha, seja, ele diz aqui, ó, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, né? E ele diz aqui, ó, tardio para falar significa expor, né? Não expor precipitadamente seus pensamentos e suas ideias, pois a fala impensada geralmente provoca graves problemas. Tardio para se irar mostra equilíbrio, mansidão e domínio próprio. Então, Deus, olha que conselho maravilhoso para 2024. Seja tardio em irar-se e pense mais antes de falar, né? Para quando falar, falar corretamente e no momento certo. Então ele diz, olha, recebei a palavra de voz enxertada. A condição para a boa recepção da palavra de Deus é o despojamento de todo mal. É você estar diante de Deus em sinceridade e dizer, Senhor, eu preciso realmente que tu me ensine, né? E com certeza, Deus não deixa e não deve nada a ninguém. Ele faz muito mais do que a gente possa querer, pensar ou imaginar. Amém? Então, esses são os conselhos e Tiago vai continuar dando conselhos para nós, para um ano de 2024, agirmos com sabedoria e assertivamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, meu Deus, porque tu nos ensina, tu nos exorta, tu nos edifica e aplica, Senhor, a tua palavra na nossa vida. Com certeza tu farás isso, Senhor, mas depende de nós. Querer que essa palavra seja aplicada e que nós sejamos obedientes, Senhor. Só o teu Espírito Santo tem a capacidade de convencer as pessoas, de elas fazerem uma autoavaliação, meu Deus, e elas levarem esses ensinamentos para 2024, para que na vida delas elas possam ter sucesso em tudo que fazem. Senhor, se hoje o diabo se levantar contra a minha vida, contra a vida dessas pessoas, ele já caiu, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É tudo que te peço, Senhor, e te agradeço, com a certeza que tu responde nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente final de tarde e um início de noite.